meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física aqui da ULB, e estamos dando continuidade ao nosso curso de Física para o Enem. Como eu disse a vocês, essa aula anterior que vocês acabaram de ver, foi a aula que tratou de um pouco de teoria cinética dos gases, um pouco de energia interna, que é um conceito fundamental para a gente trabalhar com transformações gasosas, e nós falamos da primeira lei de Joule, ou primeira lei da termodinâmica, que é um princípio de conservação de energia. Vimos um exemplozinho tranquilo, e é fundamental entender isso, porque a partir desse princípio de transformação, de conservação de energia, que nós vamos conseguir entender as transformações gasosas. Simples assim, tá? Entendeu a ideia? Então agora nós vamos trabalhar o quê? Pegar toda aquela teoria e aplicar em transformações gasosas, que é a cereja do bolo, né? Que é o produto aqui de toda essa primeira aula, primeira parte. Que é exatamente essa segunda parte aqui, ó. Vamos trabalhar as transformações gasosas. 4 transformações básicas, tá? A primeira transformação gasosa, que nós vamos trabalhar, a transformação isobárica, ou primeira lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Pode ser que venha com esse nome aqui, eu acho difícil, tá? Mas transformação isobárica, se é uma transformação isobárica, você já sabe que necessariamente a pressão é constante, isobárica, mesma pressão, tá? Lei de Boyle-Mariotti, que é uma transformação isotérmica, temperatura igual. Então aqui, ó, é uma transformação em que a temperatura é constante, tá? Segunda lei de Charles e Gay-Lussac, transformação isocórica ou isovolumétrica. Opa, professor, já vemos aqui que o volume é constante. Lembra da nossa equação dos gases ideais? PV é igual a nRT. Tem uma transformação para cada estado termodinâmico, cada grandeza termodinâmica, ó. Quando a pressão for constante é isobárica, quando o volume for constante é isocórica, quando a temperatura for constante é isotérmica, tá? E nós temos a transformação adiabática, que vai um pouquinho além. A transformação adiabática está relacionada com a situação em que não há troca de calor. Ou seja, ó, o calor trocado é igual a zero. Lembra da nossa equação? Primeira lei da termodinâmica ou lei de Joule, a quantidade de calor trocado é igual à variação da energia interna sofrida pelo gás, mais o trabalho realizado pelo sistema, primeira lei de Joule. Então esse calor aqui trocado, ó, é zero. Aí vai caracterizar a minha transformação adiabática, tá? Não a troca de calor nessa transformação. Vamos ver uma por uma? A primeira transformação isobárica. Ih, Rafael, desconfigurou. Acho que eu que estou mexendo aqui. Foi, né? Transformação, vamos lá. A primeira transformação é a transformação isobárica, ou primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Como eu disse a vocês, nós estamos trabalhando com uma transformação, mudança de estado, tá? Então pensa só na situação. Eu tenho um recipiente, vou fazer ele bem simplesinho aqui, ó. Pressão, volume, temperatura, aqui dentro tem o gás, número de mols e a constante universal. Ele sofreu uma transformação, saiu do estado A, foi para o estado B, tá aqui, ó. Número de mols e a minha constante universal continua igual. A pressão se manteve, o volume mudou, ó. Volume final, temperatura inicial. Opa, a pressão se manteve. Nós já vimos que pressão inicial, volume inicial por temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. E lembra disso? Isso mostra a mudança do estado A para o estado B. Tá aí, ó. Uma transformação termodinâmica. Tá aqui, ó. Só que, professor, no nosso caso específico aqui, que é uma transformação isobárica, a pressão se manteve constante, professor, na transformação de A para B, do estado A para o estado B. Exatamente, tá? Se a pressão se manteve constante, é claro que nós podemos cancelar. Opa, professor, então a relação de proporcionalidade entre as grandezas termodinâmicas na transformação isobárica é V0, T0, VT.
V0, volume inicial, dividido por temperatura inicial, é proporcional ao volume final, dividido por temperatura final. Opa, isso aqui pode ser importante para vocês, tá? Certinho? Tá aí, ó. Vamos ver essa relação? Tá aí ela aí, ó. Primeira lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Para uma quantidade de gás constante, a uma dada pressão constante, já sabíamos, transformação isobárica, o volume e a temperatura absoluta de uma amostra gasosa são grandezas diretamente proporcionais, tá? Ó, diretamente proporcionais. Um cresce, o outro cresce. Um diminui, outro diminui. Simples assim, tá? Tá aqui a relação que nós já construímos, beleza? Tá aí, ó. Essa relação de proporcionalidade entre as grandezas termodinâmicas é descrita nesse gráfico aqui, ó. Ou seja, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. São grandezas diretamente proporcionais. Pronto, essa é a nossa primeira transformação. Informações sobre ela. Tá aqui, ó. Trabalho a pressão constante. Opa, nós estamos falando de trabalho. Por que eu estou falando de trabalho, professor? Ó, quantidade de calor é variação da energia interna mais trabalho. Opa, entendeu a ideia? Então, esse trabalho aqui, ó, na transformação isobárica. A gente quer saber como é que ele se comporta, tá? Ó o gráfico. Se a pressão é constante, ó, ela se mantém com a mudança de volume. Saiu do volume inicial, foi para o volume final. Saiu do estado A, foi para o estado B. Houve uma mudança de volume. O trabalho realizado pelo gás é exatamente a área sobre essa curva aqui, ó. Curva, professor, exato. Curva é gênero, tá? Uma espécie de curva é a reta. Essa reta aqui, ó. Viu? Certinho? Então, abaixo dessa curva, que é essa reta, a espécie, a área, exatamente o trabalho. W de work, tá? Então, como é que eu calculo esse trabalho, professor? Tá aqui, ó. O trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Essa pressão é a pressão constante. É a pressão da transformação isobárica, tá? Então, eu já sei calcular o trabalho. Tá aqui, ó. Eu sei calcular o trabalho na transformação isobárica. Tá aqui, ó. Trabalho é a pressão vezes a variação de volume, que se manteve constante ao longo da transformação, na mudança de estado. Pronto, vamos lá. O primeiro caso, trabalho maior que zero. Quando o volume aumenta, o volume final é maior que o volume inicial, ou seja, o êmbolo subiu, tá? O volume aumenta e o trabalho é positivo. O sistema realiza trabalho. O sistema está realizando trabalho, tá? Então aqui, ó, trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Como essa variação de volume é maior que zero, o trabalho só pode ser maior que zero, ou seja, o êmbolo subiu, tá? Trabalho menor que zero, o volume diminui, o trabalho é negativo, o sistema recebe trabalho, entre aspas, né? Está recebendo trabalho de fora, entre aspas, na verdade. Vamos pensar, ó, trabalho é pressão vezes variação de volume. Se a variação de volume é menor que zero, ou seja, volume final, o volume inicial era aqui em cima, diminuiu o volume. O volume final é menor que o volume inicial. Na variação de volume vai ser volume final menos volume inicial. Como o êmbolo abaixou, o volume final é menor. Vai dar uma variação menor que zero. Por isso que essa variação de volume é negativa. Por isso que esse trabalho aqui é menor que zero. Então, se o volume aumentou, trabalho maior que zero, trabalho positivo. Se o volume diminuiu, trabalho menor que zero, trabalho negativo, tá? E se o êmbolo continuou paradinho, a variação de volume é zero, uai, se a variação de volume é zero, o sistema não realiza trabalho, tá? Ou não, aqui tá errado, não realiza, corrige aí para vocês, realiza trabalho, ou seja, ele não troca energia, ou ele não transforma energia por meio do trabalho, tá? Logo, o trabalho é a pressão vezes a
variação de volume. Se a variação de volume é zero, óbvio que o trabalho vai ser zero. Simples assim, tá? Pronto. E aqui é o resumão de tudo, tá? Os mais importantes conceitos. A variação da energia interna nós sabemos calcular o trabalho na transformação isobárica, tá? Isso é importantíssimo, isso aqui é importante demais, porque é o que faz a diferença, é o que cai para você conseguir trabalhar com as questões, tá? Então vamos ver agora a segunda transformação gasosa, tá? Que é a transformação isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotti. Trabalhamos da mesma forma, mudança de estado, tá? Então eu saio do estado A, lembra, ó, P, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, lembra disso, né? E vai para o estado B, pressão final, volume final, temperatura final, lembram disso? Tá aqui, ó, P0, V0, T0, PVT. Então saiu do estado A, foi para o estado B, ou seja, o sistema sofreu uma transformação gasosa, tá? Opa, professor, mas eu tô vendo que a temperatura se manteve constante, porque é uma transformação isotérmica, exatamente, abençoado. Se é uma transformação isotérmica, eu corto as temperaturas. E a minha relação vai ser PV igual a PV. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. As grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, se a pressão aumentar, o volume vai diminuir. Se o volume aumentar, a pressão vai diminuir, tá? E essa relação a gente enxerga aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente enxerga aqui, ó, lei de Boyle-Mariotti. Lei de Boyle-Mariotti, ou transformação isotérmica. O que ela diz? Para uma amostra de gás constante, temperatura constante, temperatura constante. A pressão e o volume da amostra são grandezas inversamente proporcionais. Chegamos nessa fórmula agora há pouco, ó. Muito parecida, só muda os índices aqui, ó, que não muda nada, na verdade, né? Era P0, V0 e aqui PV. Mesma coisa. O que importa é a relação de proporcionalidade que nós constatamos, tá? Tá aqui, ó. Lei de Boyle-Mariotti. Aqui é a relação que nós encontramos. E aqui é a relação gráfica entre as grandezas. Ou seja, ó, se a pressão inicial diminui, o volume faz o quê? Aumenta. Se o volume diminui, a pressão aumenta, tá? São grandezas inversamente proporcionais. E essa curva aqui, ó, essa é mesmo curva, né, professor? Não, né? Curva é gênero. Essa curva aqui é chamada de isoterma, tá? Aquela outra curva que nós vimos é chamada de reta. Aí tem uma curva chamada parábola, entendeu a ideia? Essa é a ideia, certo? Então essa aqui é a nossa isoterma. Transformação isotérmica. Como a energia interna não varia... Opa, isso aqui é relevante. Como a energia interna não varia, professor? Claro, ó. Se a temperatura se manteve constante, a variação de temperatura é zero. Se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna, que é 3 meios de nr ΔT, só pode ser igual a zero. Isso. Então, numa transformação isotérmica, a variação da energia interna é zero, é nulo, não ocorre, tá? Como a energia interna não varia, professor, energia interna não variar não implica dizer que o corpo, que o sistema não tem energia interna. Tem energia interna. As partículas estão se movendo. Ocorre que ela não muda de temperatura. Ela continua naquele mesmo movimento, independente do aumento ou diminuição do volume, aumento ou diminuição da pressão, tá? É isoterma. É isotérmico todo o processo, tá? Como a energia interna não varia com a temperatura constante, temos que a variação de temperatura é igual a zero, a variação de energia é igual a zero. Já vimos, né? Se eu aplicar na primeira lei da termodinâmica, nós vemos o quê? Que essa variação da energia interna é zero, o trabalho é negativo, passa para lá positivo. Tá aqui, ó, passou. Então, ou seja, todo o calor que meu recipiente recebe, todo o calor que meu sistema recebe,
só vai servir para aumentar e diminuir o êmbolo. Esse calor não vai ser parte cedido ao sistema para aumentar a temperatura. Lembra lá no começo que a gente forneceu 10 joules, parte foi para aumentar a energia interna e parte foi para realizar trabalho? Aqui na transformação isotérmica não tem parte para aumentar a energia interna. Toda a energia vai ser cedida para realizar trabalho, aumentar o êmbolo ou diminuir o êmbolo. Depende do tipo de transformação. Pronto, entendeu a ideia aqui dessa isoterma ou transformação isotérmica? Aqui, ó, todo trabalho realizado é igual à quantidade de calor trocado com o meio ambiente. Pronto, simples assim, tá? Todo trabalho realizado é igual à quantidade de calor trocado com o meio ambiente. Ou seja, vamos pensar aqui numa situação. Eu tenho o meu êmbolo, tenho o meu gás, ele recebeu calor. Todo esse calor serviu só para uma coisa, mudar de estado. E na mudança de estado realizar trabalho. Só isso, tá? Todo esse calor que foi cedido se transformou em trabalho. Todo calor cedido se transformou em trabalho. Ou seja, a temperatura da molécula dentro do recipiente continua a mesma, não mudou. Por quê? Porque a variação da energia interna em uma transformação isotérmica é igual a zero. Simples assim, tá? Transformação isocórica, pulamos, né? Que é a terceira transformação. Isocórica, se é isocórica, é a volume constante abençoado, exatamente. Ou segunda lei de Charles e Gay-Lussac. A mesma ideia, repetição vai te levar à perfeição, ó. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Uma mudança de estado termodinâmico. Saiu do estado A para o estado B. Mas, professor, nesse caso, eu percebo que o volume é constante, que é uma transformação isocórica, não é? Exatamente, abençoado. Tá prestando atenção, né? O que que acontece? Eu vou cortar essas duas. Eu vou ter a relação de pressão e temperatura. Pressão inicial por temperatura inicial é igual a pressão final por temperatura final. Nesse caso, as grandezas, pressão e temperatura, são diretamente proporcionais. Quer dizer o quê? Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão diminui. Simples assim, tá? E a gente consegue enxergar isso onde? No nosso gráfico. Tá aqui a nossa relação explicada, que nós acabamos de fazer. Tá? Chegamos aqui numa relação similar. Ô, professor, não tá igual? Não, tá, abençoado. É assim, ó. Pressão inicial, temperatura inicial. Pressão final, temperatura final. O que ele fez? Colocou em evidência só o que interessa que ele fez, ó. Fez assim, ó. Passou o P multiplicando, dividindo, passou o T dividindo, multiplicando. Vai ficar assim, ó. P0 por P é igual a T0 por T, tá? Aqui, ó. P1, T1, P2, T2, P0, T0, P1, T1. A mesma coisa, a mesma mudança, a mesma proporcionalidade. Ou seja, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Se a temperatura diminui, a pressão diminui. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Graficamente, vemos isso aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Graficamente, vemos isso nessa situação. Saiu do estado A para o estado B. Transformação gasosa. Qual transformação, professor? Uma transformação isocórica. Tá aí, ó. A pressão aumentou, a temperatura aumentou. Se a pressão diminuir, a temperatura também diminui. Pronto, simples assim, certo? Essa é a relação fundamental. Transformação isocórica. Opa, professor, pensa aí direitinho, vamos conversar sobre isso. Se a transformação é isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, a variação de volume é zero. Professor, se a variação de volume é zero, o trabalho é zero. O sistema só vai realizar trabalho quando o êmbolo subir ou quando o êmbolo descer. Se o volume não mudar de uma transformação
em uma transformação gasosa, ou seja, da mudança de um estado termodinâmico para outro, eu estou diante de uma situação em que o trabalho realizado é nulo. Por quê? Porque a variação de volume é zero. Não houve movimentação do êmbolo. Pense assim que fica mais fácil, tá? Opa, professor, então se a variação do volume é zero, o trabalho realizado é zero, não é, professor? É. E se eu aplicar na primeira lei da termodinâmica, ó, quantidade de calor é variação da energia interna mais trabalho. Opa, professor, o trabalho é zero. Isso quer dizer o quê? Todo calor que eu forneço para o sistema está se transformando em energia interna. Lá na transformação isotérmica, todo o calor que eu fornecia para o sistema realizava trabalho. E aqui não realiza trabalho. Todo o calor que eu forneço se transforma em energia interna. Ou seja, a temperatura vai aumentar, as partículas vão aumentar o movimento do recipiente. Entendeu a jogada? Cada transformação tem a sua característica básica, tá? Aqui, ó, então a gente chega nessa conclusão aqui, ó. A variação da energia interna é igual ao calor trocado. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor trocado pelo gás. Simples assim, tá? Essa é a característica da transformação isocórica, tá? Transformação adiabática. Opa, professor! Na transformação adiabática, a troca de calor é igual a zero. Ou seja, o sistema não troca calor com o meio. Ó, meu olho regalado. Quando eu arregalar o olho é porque, abençoado, é porque é importante, tá? Opa, não troca calor com o meio. Vamos pensar aqui então, o que vai acontecer? Se o calor trocado é zero, ou seja, o meu sistema não recebe, não perde calor, eu tenho só duas formas de trocar, transferir energia. Energia interna e trabalho, pela primeira lei da termodinâmica. Aqui, ó, quantidade de calor, variação da energia interna mais trabalho. Opa! Se a quantidade de calor é zero, ou seja, uma transformação adiabática, a gente vai transferir calor por meio da energia interna e do trabalho realizado pelo sistema, certo? Pelas partículas. Então tá aqui, ó, quantidade de calor é igual a zero, sobrou o que? A variação da energia interna mais o trabalho é igual ao calor, que é zero. Nós temos duas situações possíveis, né? Essa aqui é uma, ó, a energia interna é positiva, passa para lá negativo. Mas tem outro caso. Qual o caso? Quando o trabalho passa para lá negativo, vai ficar assim, ó. Menos trabalho é igual a variação da energia interna. Simples assim, ó. São duas situações. A gente vai tratar das duas já já, tá? Ou seja, o trabalho realizado pelo gás decorre exclusivamente da energia interna do gás. O trabalho é, então, realizado às custas da energia interna do sistema. Vamos entender isso aqui? Pensa só no recipiente, tá aqui, ó. Pensa no recipiente e no êmbolo aqui dentro, certo? Eu tenho um monte de partícula aqui dentro agitadíssima, certo? O que vai acontecer? Ela tem energia interna. Eu vou transformar a energia interna em trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o nível de agitação das moléculas, retirar a energia dela e fazer o êmbolo subir. Opa! É o primeiro caso, certo? Então, eu tirei a energia interna, ela estava super agitada, começou a agitar menos, e essa energia foi usada para fazer o êmbolo subir. Pronto, certo? E tem outro caso. Ela está sem energia, ela está com energia mínima aqui, minto, né? E eu vou pressionar o êmbolo. O êmbolo pressionando vai fazer com que ela aumente a energia, tá? São dois casos. Vamos ver passo a passo cada um deles, tá? Vamos para o primeiro caso. Lembrando, ó, transformação adiabática, calor igual a zero. Pela primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais trabalho. Opa, essa quantidade de calor é igual a zero. Para esse primeiro caso, todo o trabalho veio da energia interna, a custos da energia interna, ou seja, peguei a energia interna e passei para negativo. Vamos entender essa situação? É assim, ó, eu tinha a seguinte situação, tá aqui meu êmbolo, gás aqui dentro do
gás monoatômico dentro do recipiente. O que aconteceu? O trabalho é positivo ou negativo? Positivo, então o volume aumentou. Então aqui eu tinha uma temperatura inicial e um volume inicial. Opa, saiu do estado A e foi para o estado B. O volume aumentou. Opa, professor, o volume final é maior que o volume inicial. Então, a variação de volume é maior que zero. Se a variação de volume é maior que zero, o trabalho é maior que zero, que é o caso aqui, ó. Trabalho maior que zero. Vou colocar bem aqui, ó. A variação de volume, que é volume final menos volume inicial, é maior que zero. Isso implica dizer que o trabalho é maior que zero. Esse é o caso, ó. Trabalho maior que zero. Beleza, professor. Essa energia veio de onde, professor? Ó, para realizar trabalho. Veio a custas da variação da energia interna. O que acontece? As moléculas estavam com muita energia, eu diminuía a movimentação dela, diminuía a energia interna e peguei essa energia interna que estava ali dentro, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E realizei trabalho. Opa! Então quer dizer, professor, que a temperatura inicial evoluiu para uma temperatura final. E como as moléculas estão mais lentas agora, a temperatura final vai ser menor que a inicial. Exatamente, tá? Então aqui, ó, a variação da energia interna, que é a temperatura final. Vamos imaginar assim, não estou considerando 3,5 de NR delta T, tá? Só as temperaturas, tá? Vou até colocar aqui, ó. 3,5 de NR é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Professor, mas a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Então essa variação de energia interna vai ser negativa. Exatamente, tá? Então vai ser menos variação da energia interna. Só para vocês entenderem que ela vai ser negativa. Olha ela negativa aqui, ó. Entendeu a ideia? Então eu realizei trabalho a custo da energia interna. Tirei a energia interna do gás para realizar trabalho. Pronto, esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso? Vou até apagar só isso aqui, ó. Apaguei. Apaguei. Segundo caso, o que vai acontecer? Vamos do zero para você entender, porque essa aqui pode cair na sua prova fácil. Transformação isobárica, adiabática, melhor dizendo, quantidade de calor trocado com meio, zero. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna mais o trabalho é igual à quantidade de calor. Mas, professor, isso aqui é zero. Exato. Então, quer dizer que a variação da energia interna mais o trabalho é igual a zero. Agora é o trabalho que vai para lá, vai ficar negativo, vai ficar assim, ó. Variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Pronto. Vamos analisar essa situação? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu tinha meu sistema a uma pressão inicial e temperatura inicial e ele evoluiu. Houve uma transformação gasosa que levou o meu sistema para um estado com um volume menor. O outro caso foi volume maior. Agora é um volume menor, com um volume menor e uma temperatura final diferente. Vamos lá analisar da mesma forma. Opa, professor, a variação de volume, que é volume final menos volume inicial, é menor que zero, ó, porque o volume final é menor que o volume inicial. 10 metros cúbicos menos 15 metros cúbicos menos 5 metros cúbicos, tá? Então quer dizer, professor, que a variação de volume nessa transformação é menor que zero. Se a variação de volume é menor que zero, o trabalho é menor que zero, professor. Tá aqui, ó, menos trabalho. Esse menos indica que o trabalho é negativo, tá? Que é o caso aqui, ó. Houve uma compressão aqui, certo? E a temperatura, professor, como é que vai acontecer? Opa, então quer dizer que eu realizei um trabalho negativo. Consequentemente, a minha energia interna é positiva. O que isso quer dizer? Ah, professor, eu tinha uma temperatura inicial, T0,
E agora eu tenho a temperatura final, T. A variação da energia interna, professor, é 3 meios de NR delta T. Que delta T, na verdade, é 3 meios de NR, temperatura final menos temperatura inicial. Se a variação da energia interna é positiva, isso quer dizer que a temperatura final aumentou. Porque a temperatura final menos inicial deu um número positivo para dar uma energia interna positiva. Ah, professor, então quer dizer que aqui a temperatura aumentou, o volume diminuiu e a temperatura aumentou, porque eu estou percebendo que a variação da energia interna é maior que zero. Sempre que a variação da energia interna for maior que zero, a temperatura aumentou, que aqui é o caso, tá? Então esse caso aqui, ó, implica num aumento de temperatura e numa diminuição de volume. O outro caso, escrever aqui no cantinho, ó. Trabalho é igual a menos variação da energia interna. Foi o outro caso que nós estudamos. Esse outro caso implica que houve um aumento de volume e uma diminuição de temperatura. É interpretação, entendeu? Por isso que é muito fácil cair na sua prova, tá? Tudo bem, pessoal? Então é exatamente isso, tá? Eu fico por aqui, nós vimos 4 transformações gasosas importantíssimas. Se cair, vai ser uma das 4 que vai cair na prova de vocês. Então tem jeito, tá? Por quê? São as transformações padronizadas, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.